Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos fazer essa carteirinha super prática. Ela serve como porta-moedas ou porta-cartões. Eu queria mostrar para vocês que essa aqui eu usei a manta R2, ela fica um pouquinho mais grossa, mais estruturada. E essa aqui eu usei a entretela engomada, que deixa ela um pouquinho mais maleável. Vocês podem usar um TNT mais grosso também, ou qualquer outro estruturador que vocês têm em casa. Vamos para o nosso passo a passo? Para fazer essa carteirinha, vocês vão precisar desse molde. Eu vou deixar ele lá na minha página do Facebook, o link vai estar na descrição desse vídeo. Ele está dividido em duas partes, vocês imprimam a parte 1, a parte 2 e colhem aqui no meio. Se vocês quiserem copiar essas medidas, vocês podem copiar e fazer um molde em casa. É só unir duas folhas de ofício que vai ficar bem fácil de vocês desenharem ele. Então, para fazer essa carteira de hoje, eu vou usar a manta R2, mas vocês podem usar qualquer estruturador que vocês têm em casa. Eu cortei essa manta exatamente do tamanho do meu molde. E cortei o tecido principal mais o forro um pouquinho maior que o molde. Nós precisamos deixar uma margem de costura de 1 centímetro em toda essa borda aqui. Agora, eu vou passar o meu tecido principal nessa manta R2. Passei o meu tecido principal sobre a manta, ele já fica unido aqui porque a manta ela tem uma cola. Coloquei o forro direito com direito e coloquei vários alfinetes aqui para nós prendermos essas três partes. Agora, nós vamos lá na máquina e vamos passar uma costura em toda essa volta aqui. Essa costura ela é bem na borda da manta, só para unir as três partes. Não é a costura para dentro e nem para fora. Vocês vão passar bem rente na manta aqui e vão deixar um espacinho para nós desvirarmos. Sempre iniciem as costuras com retrocesso e finalizem com retrocesso. Fiz uma costura em toda a volta da manta, bem na borda mesmo, para prender essas três partes. Deixei o espaço aqui para nós desvirarmos, refilei, deixei meio centímetro em toda a borda, cortei os cantinhos, aqui eu deixei o tecido um pouquinho maior para ficar mais fácil depois de nós fecharmos. E esses dois cantinhos aqui vocês façam um pique também, cuidando para não cortar a linha, quase chegando na linha ali, vocês cortem. Agora, por essa abertura aqui, nós vamos colocar a mão, puxar um canto, vamos desvirar toda ela e vamos passar. Desvirei, passei e a peça ficou assim. Agora, essa abertura que ficou aqui, nós vamos fechar com pontos invisíveis. Depois eu vou levar lá na máquina e vou fazer uma costura bem nessa borda aqui. E vou fazer aqui nessa borda de cima também. Fechei essa abertura que eu tinha deixado aqui, fiz uma costurinha em toda a borda de meio centímetro. Essa costura ela foi somente nessa borda aqui e depois nessa borda aqui de cima. Agora, nós vamos fechar essa carteira, ela é feita com dobraduras, por isso que é uma carteira bem rápida de fazer. Nós vamos dobrar essa aba, vamos deixar alinhada com a aba da carteira e vou trazer essa ponta até aqui. Cuidem para não deixar essa ponta passar dessa marcação aqui, senão essa abinha depois ela vai ficar para fora da carteira. Então, deixem ela sempre alguns milímetros para dentro.
A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Depois vocês, antes de costurar, vocês passem que vai ficar bem vincada essas costuras aqui. Eu tô fazendo rápido aqui só para mostrar para vocês. Vamos unir essas duas pontas. E aqui onde ficou o sinal da dobra, nós vamos passar um risco. E eu vou fazer uma costura, iniciando aqui, finalizando aqui com retrocesso. Meçam se esse risco de vocês ficou retinho, se não ficou reto, tem que ficar uma costura bem reta. A distância que ficou daqui até aqui tem que ser a mesma que ficou daqui até aqui. Então, eu vou fazer essa costura aqui. Fiz a costura aqui onde eu tinha feito a marcação e ela ficou assim. Agora, a próxima costura, nós vamos dobrar essa aba para fora, apenas uma, e vamos dobrar para cima assim. E vamos unir essas duas pontas aqui. Coloquem bastante alfinete. E agora, nós vamos passar uma costura somente nessa borda aqui. A mesma costura que a gente fez aqui de meio centímetro, nós vamos fazer agora aqui. Inicia com retrocesso, finaliza com retrocesso. Fiz uma costura nessa borda que estava aberta, agora nós temos que fazer a outra costura para fechar essa ponta que ficou aqui dentro. Então, vocês puxem ela para fora, e aqui tá fechada, ela vai ficar lá dentro. Então, eu vou fazer a mesma costura nessa ponta aqui agora. Alfinetem bem, para ficar bem retinho, e costurem daqui até aqui. Aqui está a outra ponta fechada. Ela já está quase pronta, só falta nós colocarmos o botão agora para fechar a aba. Então, vocês coloquem a mão aqui por dentro e coloquem aqui dentro também a mão, que ela vai se arrumando. Vão puxando e ela já vai ficar prontinha. As costuras que nós fizemos já deixa ela fechadinha. Aqui está. Aqui está a carteirinha, já passei, deixei essas costuras bem marcadas. Agora, nós vamos marcar o centro dessa aba aqui para nós podermos colocar o botão. Eu uso o botão Ritas, que é o botão de pressão. Aqui, como essa aba ela tem 12 centímetros daqui a aqui, vamos marcar aqui, deixar 1 centímetro dessa borda da costura para dentro e vamos fazer um furinho aqui nos 6 centímetros. Eu gosto sempre de furar com o furador antes de colocar o botão. Quem não tem o balancinho ou o alicate para colocar esse botão Ritas, pode costurar um velcro aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Então, vou colocar a parte de cima do botão. Essa parte do botãozinho aqui lisa, ela vai ficar aqui pelo lado de fora. Vou apertar aqui. E coloquei a parte de cima do botão. Agora, para colocar a parte de baixo, nós vamos centralizar bem essa carteira. Fechem direitinho aqui, centralizem essa aba aqui. Apertem o botão, que ele vai marcar um círculo aqui e a gente já fura no meio desse círculo. Agora, eu vou ter que trocar essa matriz aqui para colocar a parte de baixo do botão. Vamos colocar essa parte lisa, agora ela fica pra dentro. E aqui está o botãozinho colocado. Aqui, como essa aqui eu fiz com a manta R2, ela ficou mais grossinha. Então, vocês podem fazer com o estruturador que vocês têm em casa para decidir
se é melhor costurar com a manta ou se é melhor costurar com essa entretela engomada aqui que eu usei ou com um TNT mais grosso. As duas, elas ficam um pouquinho diferentes, né? Como eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Uma fica mais fininha, mais maleável, e a outra ela fica mais durinha, um pouco mais encorpada. Então, vocês decidam de que jeito vocês querem fazer. Esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtam para me ajudar e compartilhem. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!